Sábado, pessoal, vamos para nossa antecipação da lição última do trimestre, lição número 13, e como não podia ser diferente, a lição número 13 centra o tema de discussão do crisol, o tema de discussão a respeito do crisol, na pessoa de Cristo, referenciando aí para a gente como término da lição do trimestre o exemplo de Cristo no processo do crisol. Esse é o assunto para o estudo dessa semana. Olhar o ministério de Jesus, desde o nascimento até a morte, e todas as formas diferenciadas de crisóis que de alguma forma afligiram Jesus durante esse tempo. Esse é o nosso tema para estudo de hoje. Vamos começar com o título da lição e o verso, só para a gente recuperar a temática. Quem puder me ajudar com o título da lição e verso e compartilhar, por favor. Cristo no crisol. Verso. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. O texto é hiper conhecido, não carece de grandes reflexões primárias aí no texto, mas a pergunta central é qual é a relação desse texto com o que a gente aprendeu ao longo do trimestre inteiro a respeito do crisol. Não vou fazer a recapitulação da lição do trimestre, a gente conversa sobre isso no próximo sábado, mas especificamente aqui nesse texto a gente tem uma chamada de atenção para um aspecto do crisol, que é a última palavra do texto: desamparo ou solidão. Esse é o ponto central desse texto que é trazido à tona dentro dessa perspectiva de Cristo enfrentando o crisol. E aqui há pelo menos duas coisas importantes. Uma delas é o pecado faz separação entre nós e Deus. E essa separação produzida pelo pecado entre nós e Deus, ela tem como efeito colateral essa sensação de desamparo quando a gente toma consciência de que Deus existe e de que nós estamos separados dele. Essa consciência gera esse desamparo. E é o que Jesus está enfrentando aqui, nesse momento em particular, do processo da cruz, do processo da crucifixão, no sentido de que o pecado isola Jesus de Deus. E é uma sensação que ele nunca havia sentido, e essa sensação produz um nível de angústia e desamparo e desalento sem precedentes. O segundo aspecto interessante dessa mesma palavra, desamparo, um lado é este, a cisão produzida pelo pecado entre o ser humano e Deus. O outro lado é o efeito colateral do próprio pecado em nós, que é a nossa solidão conosco mesmos e o processo de sofrimento gerado pelo pecado como consequência direta dele em nós. Sem olhar Deus agora como cena, mas a cisão, o processo de desalento, desamparo que o pecado produz em nós mesmos. Ou seja, dois efeitos interessantes do pecado com os quais Jesus teve que viver nessa fase final do seu ministério. Durante todo o restante do ministério de Jesus, a sensação que ele tem de crisol tem a ver muito mais com questões externas se impondo sobre ele, contrastando com sua natureza. Ele vive num mundo de pecado, porém sem pecado, e esse contraste gera algum tipo de aflição vinda de fora para dentro. Mas Jesus não tem aflições no sentido de dentro para fora, porque não há pecado nele, embora ele sinta todas as coisas que o impactam, ele sinta a solidão de ser diferente de todos, ele não tem nada dentro dele que tenha provocado o pecado, que de alguma forma resultaria em uma sensação desconfortável de desalento de dentro para fora. Tanto que Jesus vira, em uma das ocasiões de fala com os seus discípulos e com as pessoas que acompanhavam eventualmente sermões ou falas de Jesus, ele pontua: o diabo nada tem em mim. Ou seja, Satanás não encontra dentro de Cristo nada em que possa se apegar para conduzir Cristo ao pecado. Qualquer tentação de Jesus tem que vir de fora para dentro. E daí
a intensidade com que Satanás tem que atuar sobre Cristo é muito maior do que a intensidade que ele tem que atuar sobre nós. Porque nós temos pecado residente, nós temos pecado dentro de nós. E, portanto, o diabo encontra em nós mesmos coisas com as quais ele pode nos derrubar. Em Cristo, não. E por isso a pressão que Cristo recebe é infinitamente maior do que a pressão que nós recebemos, apesar de a Bíblia pontuar na sua forma descritiva a respeito de Jesus, de que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Esse como nós nem de perto chega naquilo que nós temos quando a gente compara o volume. Cristo é infinitamente mais impactado pelo pecado do que nós somos, porque Satanás, primeiro, tem toda a atenção voltada para o Cristo e tem todas as suas forças voltadas para a tentativa de que Cristo erre, de que Cristo peque, de que Cristo desista do modelo e missão aos quais ele mesmo se submeteu. Dentro dessa perspectiva, na qualidade, a gente tem uma comparação similar com o que Cristo sofreu, mas na quantidade e na intensidade, nós não chegamos nem perto. Então, isso é interessante de observar nessa introdução, nesse verso e nas derivações produzidas por esse mesmo verso. A lição abre com uma discussão importante dentro desse aspecto do crisol, que tem a ver com predestinação, tem a ver com destinação, tem a ver com a forma como Deus age diante da liberdade. E a lição abre exatamente com essa questão, porque ela é uma questão importante. Tudo isso que passamos, todas essas circunstâncias que vivemos e toda a história da humanidade, pré e pós-pecado, tem como ponto central de atenção a liberdade, a manutenção da liberdade, a forma como a liberdade precisa ser garantida para aqueles que são criados por Deus. E dentro desse contexto, a introdução da lição traz essa questão à tona, ligando aí algumas situações. Por exemplo, se a gente pegar o primeiro texto, e vale a pena esse olhar, porque é uma introdução que ficou bem interessante sobre esse tema, dizendo assim, sempre que ponderamos sobre o sofrimento, surge a pergunta, como o pecado e o sofrimento surgiram pela primeira vez? Por meio da revelação divina, temos boas respostas. Surgiram porque seres livres abusaram da liberdade que Deus lhes deu, e isso leva a uma outra questão. Se Deus sabia de antemão que esses seres cairiam, como é que ele deixou? E aí a resposta que a lição traz como provocação inicial é uma frase de C.S. Lewis que diz assim: vale a pena correr o risco. Ou seja, sim, Deus sabia tudo o que iria acontecer pela onisciência que lhe rege a condição de ser Deus e de ser absoluto. A grande pergunta é, sabendo disso, por que ainda assim faz? Sabendo como as coisas resultarão, porque ainda assim se permite o fazer. E isso não tem a ver com Deus, tem a ver com as criaturas. Deus é um ser autônomo e livre e pleno, no sentido absoluto dessas afirmações. Nós não. Nós somos seres dependentes de Deus para existir, tanto no sentido original, a origem do ser humano, quanto no sentido de manutenção. O que significa dizer que Deus conceder liberdade para nós está atrelado ao fato de Deus nos manter. E daí a expressão de C.S. Lewis, vale a pena o risco. Qualquer um que olhe para alguma coisa que vá criar e se sabe que essa coisa que vai ser criada vai se voltar contra você, você nem cria. Ou se criar, você manipula para que não haja de alguma forma o ataque contra você mesmo. Deus não faz isso. Deus sabe, Deus entende, tem a perspectiva do que pode acontecer, mas ainda assim ele faz. Porque isso tem a ver com a criatura a aprender o significado, o sentido de liberdade, e não com Deus. Deus já sabe o que é liberdade, Deus já vive essa liberdade no sentido máximo, no sentido pleno, mas ele quer que criaturas que ele faça existir compreendam isso. E essa compreensão levará a uma resposta afirmativa a Deus de caráter pleno, sem desvios, sem retornos, sem concessões.
Quando a gente olha para a história de Jesus, a partir dessa perspectiva, a primeira coisa que a gente vai observar na lição dessa semana é a questão da infância de Jesus e uma parte da sua juventude, aspectos esses que estão isolados da narrativa bíblica. A narrativa bíblica, ela silencia a respeito da história de Jesus pré-batismo. Ou seja, todo o período infantil, todo o período juvenil, todo o período jovem de Jesus é retirado da narrativa, ele não aparece na narrativa, exceto por alguns poucos versos que descrevem o contexto em que Jesus nasceu, as circunstâncias que envolviam seu nascimento e, consequentemente, as circunstâncias que vão envolver o lugar e a percepção das pessoas a respeito de quem ele é nesta fase. E a primeira coisa interessante de observar a vida de Jesus, já logo de início, é o fato de que ele nasce de uma virgem, num processo de um casamento ainda não consumado no sentido pleno, havia o contrato já estabelecido, mas havia a necessidade do tempo de pagamento do dote, e Jesus nasce, ou pelo menos a geração de Jesus, ela está dentro de um contexto em que, apesar do compromisso, e o compromisso ser considerado já casamento, ele nasce de uma virgem. O que significa que o nascimento de Jesus é cercado de olhares tortos, de acusações e de dúvidas. Embora José e Maria não tenham dúvidas sobre o que está acontecendo, todo o restante das pessoas ao redor vão ter dúvidas singulares a respeito do nascimento de Jesus e a respeito da legitimidade desse nascimento. O que significa que Jesus já cresce com um estigma carimbado na sua testa de filho bastardo. E ele vai ter que carregar essa pecha durante todo o período que se segue, da sua infância, idade juvenil ou jovem. Ele vai carregar esse estigma de que seja filho bastardo. E esse estigma contradiz, de certa maneira, obviamente, a missão. Contradiz de forma assintosa o fato de Jesus poder ser considerado Messias. Como poderia ser considerado Messias um filho bastardo? Uma parte interessante disso é que na profecia a referência é que ele nasceria de uma virgem. Mas isso não alivia o fato de que as pessoas olham torto para ele, olham torto para os seus pais. E nesse contexto de dificuldade, Jesus vai crescer. Crescer no meio da zombaria, crescer no meio das acusações, dos olhares tortos, do preconceito, etc. E é neste contexto que ele tem que se desenvolver para o exercício do seu ministério lá na frente, quando ele for batizado. Outra coisa importante de observar a infância de Jesus é que há uma distinção entre Jesus e todos os demais. E essa distinção entre Jesus e os demais provocaria ciúme e provocaria incompreensão, que é um outro aspecto importante da natureza de Jesus quando aparece nesta condição de terreno, nessa condição carnal, nessa condição de nascido de Maria. E isso também é uma parte importante deste contexto. Já logo de nascimento, não facilita em nada a vida de Jesus os magos chegarem em Jerusalém perguntando para tudo que é lado onde nasceu o futuro rei dos judeus. O que traz um ciúme enorme de Herodes para com Cristo, no sentido de perspectiva de substituição do seu reino, e manda matar todos os meninos de Belém. Assim que ele percebe que os magos não retornaram para dar para ele o aviso que ele pretendia. E aí, para garantir que Jesus de fato fosse morto, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E Jesus, obviamente, com seus pais, foge para o Egito nesse período. Mas isso mostra que, já desde o início, a vida de Jesus não foi uma vida fácil. Seja nessas perseguições do próprio Império Romano, no caso ali do Reino da Galileia, a partir de Herodes, seja um pouco mais à frente, quando eles retornam do Egito e vão morar em Nazaré. E a história a respeito de Jesus corre entre as pessoas. E, obviamente, a acusação e a pecha de que ele seja um filho ilegítimo, um filho bastardo, também corre na boca miúda do povo, e Jesus vai ter que crescer escutando piadinhas, acusações, olhares tortos, preconceito, pela condição que as pessoas imaginavam estivessem envolvidas no seu nascimento. E essa é a primeira parte
da história de Jesus, que já mostra o fato de que a vida dele não será uma vida fácil nesse contexto humano. Na sequência, a gente vai ter a forma como o desprezo, como a rejeição se manifestam na pessoa de Cristo a partir do olhar das pessoas, e essa questão ela é importantíssima também de se observar quando a gente pensa que Jesus vai viver o tempo inteiro vítima do ódio, da rejeição, do ciúme, das acusações, das artimanhas promovidas por escribas, por fariseus, por sacerdotes, tentando insuflar o povo contra Cristo ou tentando encontrar alguma falha na abordagem de Cristo para usarem isso, ou em definitivo para matá-lo, ou parcialmente para tirar a percepção de santidade ou perfeição que Cristo guarde diante do seu povo. Seja qual das duas coisas os fariseus ou os escribas conseguissem, estava de bom tamanho. Seja a morte de Jesus, seja o descrédito a respeito de Jesus. E, portanto, toda vez que Jesus esbarrava com esse povo, vinha lá algumas perguntas ou uma série de perguntas para tentar encontrar um jeito de condenar Cristo, um jeito de atrapalhar a sua missão, um jeito de excluí-lo daquele contexto. E aí, uma coisa importante, né? O contraste existente entre o Cristo e todos os demais seres humanos é também uma das suas mais importantes dificuldades. Afinal de contas, o caráter de Cristo conspira contra o mundo, e o mundo conspira contra o caráter de Cristo. Lembrando que Cristo, e a lição vai abordar isso ao longo da semana, Cristo vem ao mundo na condição análoga ou semelhante a Adão, portanto, sem pecado. Porém, diferente de Adão, Adão é criado sem pecado num mundo perfeito. E Cristo tem que viver sem pecado e é nascido sem pecado para viver num mundo imperfeito. Portanto, há um contraste contínuo nessa condição de Jesus. Cristo o tempo inteiro é vítima desta condição, vítima dessa singularidade, dessa característica singular de ter nascido num mundo de pecado, mas sem pecado. O que significa que desde criança, desde pequeno, Jesus está o tempo inteiro vendo o contraste entre aquilo que ele pensa e sente e aquilo que todos os que estão ao seu redor pensam e sentem. E aí a gente começa a entender algumas respostas que até parecem tortas, no sentido da forma como Jesus usa responder algumas questões, quando na realidade a única questão que está acontecendo ali é que o contraste é tão grande entre Jesus e o resto, que a resposta única possível seria aquela que Jesus está dando mesmo. E isso também é uma parte do crisol de Cristo, porque não é fácil você ser único. Não é simples você ser o único sujeito diferente na humanidade inteira. O mundo cai nas suas costas, o mundo cai na sua cabeça quando você é diferente de tudo e de todos. E é isso que Jesus teve que viver. Lá na lição de domingo tem um texto interessante. Com exceção de Adão e Eva, antes da queda, Jesus foi a única pessoa sem pecado que já viveu. E em sua pureza e impecabilidade estava imerso em um mundo pecaminoso. Que tortura deve ter sido para sua alma pura estar constantemente em contato com o pecado. E essa é uma coisa interessante desse fenômeno. Já lá na lição de segunda-feira, o último pensamento do Mensagens Escolhidas, que está lá embaixo na lição, no finalzinho da lição de segunda, diz: foi, porém, devido à sua inocência, que ele sentiu tão intensamente os ataques de Satanás. Ou seja, diferente de nós, que Satanás encontra em nós mesmos pontos em que se apegar para gerar tentações, nos nossos próprios desejos ou aspirações, como não encontra nada em Cristo, o contraste entre o pecado e a verdade é constante no embate, no conflito entre Cristo e Satanás, e por isso esse texto retrata essa questão. Foi, porém, devido à sua inocência que ele sentiu tão intensamente os ataques de Satanás. Ou seja, a experiência de Cristo é diferente da nossa, embora seja semelhante no que diz respeito a ser tentado, é diferente no que diz respeito à pressão, tamanho e forma dessas tentações.
Na sequência, a gente é chamado a atenção a olhar para dentro do Getsemane, e olhando para dentro do Getsemane, a gente enxerga uma pessoa no seu limite de exaustão. Cristo, o tempo inteiro, viveu sob a guia e a constante inspiração e apresentação da verdade promovidas pelo Espírito Santo. E na sua inocência, na sua ingenuidade em termos de condição estrutural, ele vive nesta dependência do Espírito e desenvolve uma relação de interdependência. Relação essa que é um exemplo para nós. Nosso contexto de vida deveria ser uma resposta afirmativa ao Espírito Santo e uma vida semelhante à de Cristo, guiados pelo Espírito constantemente. O problema é que, quando vai chegando próximo ao período final da história de Jesus nesse mundo, o pecado vai tomando conta da estrutura do Cristo e vai separando Jesus de Deus até que chega o ápice dessa separação, que é a cena do Getsemane. E observar a cena do Getsemane em detalhe também é algo importante. Aconselho depois, quem quiser, leia O Desejar de Todas as Nações, essa parte da cena, Jesus no Getsemane, e algumas coisas vão saltar aos olhos em relação ao comportamento de Jesus, ao comportamento dos discípulos e às condições que envolviam aquele momento. Mas um aspecto importante é Jesus deixa os seus discípulos em um lugar no jardim e se afasta um pouco deles, mas não o suficiente para que ele não fosse visto e ouvido. O que significa que, se os discípulos não tivessem dormido, estariam vendo o que Jesus estava passando, estariam ouvindo o que Jesus estava dizendo e teriam convivido com a cena, animando Jesus. Que foi para isso que ele levou Pedro, Tiago e João para para aquele lugar em específico, para dentro desse contexto e ser animado por eles, principalmente esses três que eram os amigos mais próximos de Jesus. E a frase que a gente encontra no texto de Marcos, que abre a lição aí terça-feira: minha alma está muito triste ou profundamente triste, triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Essa frase também demonstra a distância que Jesus estava deles, ou seja, Jesus pede que eles fiquem com ele, porque ele precisa de amparo. Porém, os discípulos dormem, o pai não responde, o pecado vai envolvendo Cristo a tal nível, gerando angústia, que a única coisa que acontece é ele cai prostrado ali e começa a suar gotas de sangue. Ou seja, a angústia chegou a tal nível que seus capilares, suas estruturas começam a se romper e literalmente ele tem vazões pelos poros, pelos vasos, vazão de sangue escorrendo pela face. E essa cena produz uma queda do semblante de Cristo a tal ponto de que quando os discípulos acordam e veem Jesus, ele está quase irreconhecível. Numa mistura de sangue, de suor, de cabelos desgrenhados, de angústia e o rosto tenso, denso, tudo isso junto produz uma cena importante e grotesca de se ver. Mas mostra a essência do que é o crisol na sua fase máxima, quando Jesus chega a esse ponto da história. E é interessante observar que, neste contexto, nesse momento da história, Jesus literalmente cambaleia e pede ajuda. E a resposta não vem. O silêncio é a única coisa que ele tem de retorno, e isso amplia o seu sofrimento. Houvesse alguma possibilidade de Jesus ser substituído naquele contexto, e ele poderia ter sido. Daí a oração de Jesus, a repetição constante da oração de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa expressão de estou no limite leva Jesus ao nível máximo do crisol, que é enfrentar o pecado sem a resposta de Deus. Ou seja, enfrentar o pecado baseado na sua experiência e preparo prévios, na sua comunhão prévia. A única coisa que Jesus tinha naquele momento em específico era uma história, a história dos anos em que ele viveu dependente do Espírito Santo e guiado pelo Espírito. Toda essa história pregressa deveria servir para Jesus rememorar a cena, entender o que está acontecendo e tomar uma decisão, apesar da ausência de resposta, e é o que ele faz. Ele olha para o passado, vê sua convivência com Deus, olha para si mesmo e vê o que está acontecendo, olha para o futuro, e o que ele consegue enxergar no futuro são pessoas dependentes da escolha que ele vai fazer. E quando ele olha para nós, pessoas que vêm depois dele,
como pessoas dependentes dessa escolha para estarem vivas e salvas, apesar da não resposta e do tamanho da angústia, ele toma a decisão de continuar. E vai até o matadouro, vai até a morte, e não uma morte qualquer, mas a morte de cruz. Texto esse que a gente estudou na lição da semana passada em Filipenses, olhando essa situação de descenso de Jesus da realidade divina para a realidade humana e para a morte de cruz. Também na lição tem um texto importante, aí na lição de terça-feira, que vai estar lá no finalzinho dela. É um texto desejado a todas as nações e diz assim: como substituto e fiador do pecador, Cristo estava sofrendo debaixo da justiça divina. Viu o que significa a justiça. Até então, tinha sido como um intercessor por outros e agora desejava muito alguém que intercedesse por ele. Lembrando que o texto bíblico é claro em dizer que Cristo se fez pecado por nós. O que significa que, em se fazendo pecado, quando Deus olha para Cristo nestas condições, se fez pecado por nós, o olhar de Deus tem que ser obrigatoriamente um olhar de justiça, e a justiça contra o pecado implica a destruição do pecado. E isso leva Jesus à morte. Portanto, a angústia de Jesus, e também é algo que a gente vai ver na lição dessa semana, vai para bem além da cruz. Embora a cruz fosse algo grotesco, fosse algo cruento, pregar as mãos de alguém sobre o madeiro, colocá-lo de pé no sol extenuante, colocar uma coroa de espinhos na cabeça, algo que não fazia parte da cena, mas no caso dele fez, ser açoitado de maneira brutal, como ele foi antes da crucifixão, fora o processo extenuante do julgamento, que começa desde da prisão dele no Getsemane e vai passando por Pilatos, por Herodes, por Pilatos, além de ter passado antes por Anás e Caifás, madrugada inteira adentro. Todo esse processo junto, somado, leva Jesus a um nível de exaustão sem precedentes. E tudo isso ainda é muito menor do que aquilo que ele sentia por dentro. A cruz era terrível, as dores terríveis, o cansaço terrível, a tentativa de respirar sem conseguir, dado o posicionamento de braços abertos na cruz e o peso do corpo sobre o pulmão, todas essas coisas juntas são infinitamente menores do que a angústia que ele tinha por dentro. E é esta condição que leva Jesus ao nível de morte que teve, se a gente considerar as horas. E a lição abriu exatamente com esse texto, quando a gente observa o momento específico da morte de Jesus. A descrição eram por volta de 3 horas da tarde, quando ele clamou: Pai, Pai, por que me desamparaste? E dentro dessa condição, na sequência disso, você vai assistir à morte de Jesus. Isso era impossível para alguém com o perfil de Jesus, com o tamanho de Jesus, com a condição de saúde de Jesus. Normalmente, uma crucifixão levaria alguns dias para o sujeito morrer. E Jesus morre em poucas horas, o que mostra que há algo para além da cruz acontecendo ali. A angústia de Jesus mata Jesus e não a cruz. Quando a gente observa os detalhes dessa morte, a forma como esse processo ocorre, a impressão que a gente tem, no caso da morte de Jesus, é de um colapso generalizado cardíaco, dadas as condições da sua morte. E isso fatalmente resultante da sua angústia, do formato como essa angústia o impacta. O que significa que o crisol de Cristo vai também ao nível máximo nesse enfrentamento do pecado, quando ele, sendo inocente, vivencia o peso da justiça de Deus sem pecado. E é algo estranho, totalmente estranho a Cristo. Essa é uma situação que não tem como explicar, porque nenhum de nós vive essa condição. A gente, por mais que viva num mundo de pecado e seja pecador desde que nasceu, a gente não vive o peso da justiça de Deus sobre o pecado pleno. Nossa cisão com Deus não é plena, ele continua nos buscando e continua indo atrás de nós, e nós, sentindo a presença de Deus, Cristo sentiu o vazio completo.
E essa é a expressão de desalento, desamparo que aparece lá no verso que introduziu a lição. O tema final da lição é Jesus sofredor e seus seguidores, fechando lá na lição de quinta-feira. E aqui a gente tem o que acontece na sequência desse legado, na sequência do ministério de Jesus, como consequência desse processo. E essa vai ser a discussão para quinta-feira, quando a gente chega lá, olhando para esse contexto da vida de Jesus. Há 3 textos que vão aparecer ali, importantes da gente prestar atenção neles, que é o texto de Atos, de Filipenses e de 2 Timóteo, com uma pergunta que fica pairando na lição de quinta-feira, o que os versos a seguir nos dizem sobre o sofrimento dos seguidores de Cristo. Porque é importante olhar para o sofrimento de Cristo e para aquilo que aconteceu com ele, porque não devemos esperar nada diferente conosco. Se ele, que é o Rei dos Reis e morreu por nós, passou por tudo isso, o mínimo que eu posso esperar para nós mesmos é passar por pelo menos uma parte disso que Cristo passou. Daí a advertência de Jesus: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Daí a expressão de Jesus: Pai, não os tires do mundo, mas os livres do mal. Ou seja, não livre os meus filhos da maldade do mundo, livre os meus filhos do mal que está no mundo. Ou seja, a preocupação de Jesus está com o lado de dentro e não com o lado de fora de todos nós. Ele entende o sofrimento que temos porque viveu isso a vida inteira, nas diversas fases, da infância à vida adulta, toda a pressão que o mundo exerce. Mas a principal preocupação de Jesus é porque ele sentiu, no sentido pleno, o que o pecado faz por dentro. E essa sensação do que o pecado faz por dentro leva Cristo a essa oração lá em João 17, Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque ele olha para o futuro e ele sabe o que virá. Tanto que no Sermão da Montanha, Jesus não esconde nada, e a primeira referência que ele traz de ministério é avisar: perseguiram antes de vocês todos os outros que vieram, portanto não vai ser diferente agora. Bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos por minha causa. E lembrem-se, o mundo vai produzir injúrias, vai produzir calúnias, difamação, mas tudo isso é necessário para que o mundo também tenha a oportunidade de entender onde existe salvação. 2 pontos importantes, né, em meio aos sofrimentos de Cristo, que coisas são importantes de focar, e elas também estão na lição de quinta-feira. A primeira delas, Cristo, nosso Senhor, sofreu mais do que qualquer um de nós. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode perder de vista. Segundo ponto, conforme vamos sofrendo, à medida que sofremos, devemos nos lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo, ou seja, ter em mente o que nos foi prometido por meio do que ele fez por nós. Então, de um lado está a percepção de que Cristo entende o que sofremos e por isso não sai do nosso lado. E no outro, a perspectiva futura. Aquilo que acontece conosco produz resultados, produz fruto, e esse fruto é salvação. O que significa dizer que olhar para o futuro e a esperança na salvação nos faz persistir, nos faz perseverar dentro desse contexto, e isso é a parte também importante de olhar para o sofrimento de Cristo. Terminando a lição da semana com os pensamentos do desejado que estão lá na lição de sexta-feira. Primeira parte desse pensamento, logo na introdução do texto, diz: 3 vezes fez essa oração. 3 vezes sua humanidade recuou diante do último e supremo sacrifício. Entretanto, surgiu a história da raça humana na mente do Redentor do mundo. Viu que se os transgressores da lei fossem abandonados à mercê de si mesmos, teriam que perecer. Nesse contexto, ele toma uma decisão. Apesar do desamparo, apesar de todas as suas condições, ele vê o desamparo dos outros e a condição dos outros, e no meio desse conflito todo, vendo esse futuro, ele decide o que tem que fazer. E, portanto, nada o desviaria da missão. E o texto termina, e vamos lá para o finzinho do texto, diz assim: ele se tornaria a expiação de uma raça que quis pecar. Sua oração agora manifestava apenas submissão. Se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, então faça-se a tua vontade. E nesse contexto, racionalmente, embora sem respostas, Jesus toma a decisão e segue. E porque ele seguiu, a gente tem a chance de estar aqui conversando sobre isso
dialogando sobre isso e com algum nível de esperança sobre as coisas que ainda estão por vir. Que tenhamos uma boa lição, um bom estudo ao longo da semana, refletindo sobre todas essas cenas. Como eu falei, se for possível, leiam também o texto do Desejar a Todas as Nações sobre esse último momento de Jesus, Jardim de Getsêmani e crucifixão. São bons textos para acompanhar a leitura da lição dessa semana, o estudo da lição dessa semana, para rememorar esses aspectos do crisol de Cristo, e aí sim fazermos a nossa revisão do trimestre inteiro, tudo que a gente aprendeu a respeito de crisol. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para todos, e até a semana que vem, até sábado que vem, na nossa revisão. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias que vivemos, entendemos que por trás de todas elas existe a intenção de um Deus Salvador, a presença de um Deus que nos mantém e, principalmente, a certeza de que nada nos acontece maior do que aquilo que o Senhor nos concede suportar. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o teu reino e que, se possível, possamos vê-lo voltar em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.